Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Moda na Mochila. Eu sou a Mariana Lima e hoje eu vou conversar com a Bruna da Alegrave. A Bru é designer de moda há mais de 13 anos, trabalhou por anos na Lança Perfume, que é uma marca super forte de moda feminina lá de Santa Catarina. E ela estava crescendo e super realizada com a sua carreira no Brasil, quando o amor bateu na sua porta e ela decidiu casar e embarcar numa nova aventura, morar em Berlim, na Alemanha. Nessa transição de vida de imigrante, a Bru pausou a carreira de moda por 2 anos e no ano passado ela voltou com tudo e está se especializando em moda digital. Então, se você tem interesse em design de moda, moda digital e vida em Berlim, pegue sua mochila e vamos viajar pela trajetória da Bru. Bru, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Quer deixar um oi para os mochilers? Oi, mochilers! Estou muito feliz com o convite e espero poder ajudar um pouquinho com a minha história. Espero que seja divertido também para vocês, assim como vai ser para mim, tenho certeza. Maravilhosa. Queria deixar um agradecimento especial à Maria Madeira, a Maria que conectou a gente, e a Maria já participou do Moda na Mochila também. Ela trabalha com fashion styling, fotografia em Portugal, então se vocês têm interesse, vou deixar o link para o episódio dela na descrição. Então, Maria, muito obrigada. Espero um dia a gente possa se conhecer pessoalmente aí em Portugal. Bru, voltando agora para sua história, eu gosto de começar pelo presente. Então, conta pra gente um pouquinho aí sobre tudo que você faz atualmente em Berlim. Eu já dei uma pincelada, né, mas dá mais detalhes pra gente sobre o presente. Então, Mari, no presente eu estou me dedicando a estudar moda digital, porque eu vi na moda digital uma oportunidade de eu me inserir de forma mais concreta no mercado fashion daqui e também várias outras possibilidades. É algo que está crescendo tanto, né? Eu também fiz um curso de moda digital esse ano e eu fiquei encantadíssima. Eu queria continuar fazendo, eu fiquei super animada para fazer freelas, mas eu decidi, depois, assim, a gente ouve tanto podcast, conversa com tanta gente, e teve uma coisa que uma entrevistada me falou que eu fiquei, nossa, eu preciso seguir isso que ela tá falando. Foi a Laiana Aguilar. Ela é estilista, ela já participou do Fashion Runway, do Project Runway, desculpa, lá em Nova York. Que massa! Ela mora lá há um tempão, já desde a adolescência dela. E ela tem vários projetos também. Ela tem a marca dela, de moda, ela fazia conteúdo para as redes sociais, e ela também lançou uma escola de design de moda para crianças lá em Nova York. Nossa, e tá fazendo muito legal. sucesso. Então, uma coisa que ela me falou assim no episódio é o seguinte: eu gosto de fazer muitas coisas. Eu acho que eu sempre fui assim, uma pessoa que sempre esperava mais, sabe? Eu fico muito, como fala, entediada, bored de mesmice. Então, pra mim, não podia ser de outro jeito. Não é fácil. E ao longo da minha jornada de sempre querer, tipo, se abraçar o mundo com as mãos, colocar muita coisa no meu... aqui nos Estados Unidos a gente fala um ditado, mas eu acho que não é o mesmo em português. É put too much on your plate. Sim, Colocar muita coisa no prato. Não assim tem isso muito. Sobrecarregar, não sei. Vocês entendem, né, o que eu quis dizer? Colocar muita coisa, assim, na minha vida. E eu aprendo que eu sempre quis fazer tudo. Eu sou uma pessoa muito impaciente. Quando eu quero uma coisa, eu quero já. Mas eu aprendi que eu posso ter tudo, mas não ao mesmo tempo. Então, isso eu venho aprendendo muito. E é uma coisa, acho que muito importante também, não só para o meu trabalho, mas também minha vida pessoal. Antes eu não conseguia entender isso. Para mim, eu achava que eu estaria... como fala failure? Eu esqueci a palavra em português. Falhando se eu não fizesse tudo ao mesmo tempo. Mas agora eu entendo. E com essa consciência que eu tenho agora, que você pode ter tudo, mas não ao mesmo tempo, eu consigo manejar as coisas melhores. Não que eu não conseguia antes, mas eu acho que você tem que aperfeiçoar uma coisa de cada vez. Eu posso ter tudo, mas não tudo de uma vez.
Então, depois daquele episódio eu falei, eu preciso focar em alguma coisa, senão eu não vou conseguir. Então, eu pausei um pouco esse projeto da moda 3D pra mim, por enquanto, e vou focar no podcast e no meu trabalho CLT, como eu falo, entre aspas, porque aqui no Canadá não existe CLT. Então, quem sabe um dia no futuro eu retome um pouco mais os estudos de moda digital, mas é um assunto que me brilha os olhos, assim. Tanto que no trabalho, no meu emprego CLT, eu tento trazer algumas coisas, alguns projetos sobre isso pra suprir essa minha vontade de trabalhar com isso, né? Mas eu sou apaixonadíssima e adoro sempre conversar com pessoas que estão estudando essa área. Sim, Mari, então, eu decidi estudar faz alguns meses a moda digital. Porque realmente eu vi que era uma oportunidade de eu estar, mesmo de longe, ou sem estar inserida no mercado formal de moda, de eu fazer algo que eu goste. E eu acho que tá tão forte isso tudo também, esse assunto sobre moda digital, a questão da sustentabilidade que essa moda digital pode trazer, porque a gente pode trabalhar, por exemplo, para o B2B, tipo a Tommy, que hoje em dia faz a coleção 100% digital. E principalmente para o mercado brasileiro é algo bem novo. E eu tenho vários amigos que são estilistas do jeito mais tradicional, né? E quando eu compartilhei o meu trabalho no final de semana, porque eu tô participando de um concurso, depois a gente pode falar mais sobre isso, muitos deles não sabiam o que era isso, sabe? Apesar de de ser algo que tá crescendo, mas eu acho que realmente eu vivo numa bolha. Até eu vi uma conversa tua com uma das meninas que trabalha... Giovana? Com a Giovana, eu acho. Eu acho que foi. Que vocês falaram, tipo, que vem isso crescendo muito, né? Mas realmente é a bolha, né? Eu sigo tantas pessoas no Instagram que estão trabalhando... No Instagram não, desculpa. No LinkedIn que estão trabalhando com isso. E que eu acho que já existe um mercado imenso ali fora de digital. Mas não é algo realmente novo. Sim. E eu acho que os estilistas que estiverem estudando isso vão estar à frente, sim, no mercado. Pode ser algo que não esteja ainda... não seja muito requisitado, mas eu acho que para os próximos anos será. E eu vou te dizer que até eu tinha esse certo preconceito, sabia? E eu ouvi falar do Clô há vários anos atrás, antes mesmo de eu mudar para cá e ter interesse na moda digital, né? Mas eu pensava assim, isso não vai funcionar não. Na rotina que a gente tem do trabalho, da correria, de estar sempre desenhando, tanto que a maioria dos estilistas não consegue nem... A gente consegue desenhar, né? Não consegue estar fazendo a modelagem, fazendo todo ali o processo, né? E daí eu ficava imaginando, imagina o tempo, quando é que a gente vai ter tempo para desenhar uma peça no 3D simulando uma peça real, né? Eu achava isso meio impossível, assim. E eu vou te dizer que eu voltei a ter contato com a moda digital no ano passado, quando eu estava trabalhando para uma empresa portuguesa e o dono da marca, ele é bem visionário, assim, e super interessado também no digital. Daí eu comecei a estudar mais sobre todas as possibilidades, né, para a indústria têxtil. Naquele momento foi mais direcionado para dentro da indústria mesmo. E daí eu comecei a pensar, meu Deus, que legal. E daí depois, quando eu saí dessa empresa, eu decidi que eu queria... estudar o digital, né? E que eu tinha visto que seria algo realmente relevante. E daí eu comecei a estudar o Clô 3D e comecei a estudar sobre metaverso, sobre NFTs, sobre várias outras possibilidades, roupas para games. E daí começou a me abrir, tipo, um mundo de ideias. E eu comecei a ficar realmente encantada. E quando eu comecei a usar a ferramenta, meu Deus do céu, que massa, dá pra fazer muita coisa mesmo. Mas eu também tinha muita dificuldade com isso, de saber como que a gente ia criar como estilista nesse software de moda 3D. Porque é aquele negócio, você tá ali, tem que criar rápido. Você cria várias opções, às vezes, pra apresentar pra tua gerente, pra ela escolher algumas opções. Eu não consegui identificar muito. E pra falar a verdade, eu acho que até hoje eu não consigo identificar muito como que vai funcionar. Pra mim, ainda é algo muito... Parece que vai ser inserido nesse momento depois da parte de geração de ideias. Eu ainda não consigo, porque eu não testei muito
como fazer geração de ideias nesse software de moda 3D, né? Mas preciso conversar mais com vocês, tudo pra saber como que funciona isso. E aquilo que tu falou ali sobre a nossa bolha é muito verdade mesmo. Porque no LinkedIn, quando eu comecei a estudar isso, também começou a aparecer um monte de gente. Eu pensei que todo mundo estava estudando ao mesmo tempo que eu. Mas não, só que o algoritmo me levou a ter várias pessoas no LinkedIn ali fazendo isso, né? Mas tem muita gente que não fez ainda, que não sabe, que nunca estudou e nunca ouviu falar desses softwares. Exato. Então é muito interessante isso. Ô Mari, mas dá uma chance sim, porque eu também fico pensando assim, tá, mas como é que vai ser para a indústria? E daí pesquisando e tal, eu vejo relatos de empresas que já estão usando e estão conseguindo de forma efetiva aplicar, né? E eu acho que no começo toda mudança traz desconforto, não adianta, mas com o tempo a gente vai criando nossa própria biblioteca, né, de modelagens. E também eu tinha muita curiosidade de saber como é que ia ser a parte mais de pré ali conceito, né, de chegar na peça. Eu acho que o pouco ali do feito na mão, ali o rabisquinho e tal, não vai fugir. É um processo que eu gosto, né? Antes até eu desenhava no Corel, fazia desenho 2D. E agora eu tô usando o Procreate, que daí é muito mais rápido, assim, tipo, o processo, né? E é muito vivo durante o teu processo também ali de construção da modelagem. Tu vai fazendo, porque é outra coisa que eu tive que aprender, né? Modelagem. Reaprender, né? Que na faculdade a gente aprende e esquece, né? Gente, mas faz tanto tempo já, né? E também não tive uma base... Eu estudei na faculdade, mas não continuei estudando depois. Eu tenho noções tinha noções de modelagem. Eu sabia o que tinha que fazer pro ombro ficar melhorzinho. Ou desce aqui, sobe ali, aperta aqui. Mas eu não tinha ali de fazer a modelagem, né? E agora eu tô tendo essa experiência e tá sendo muito rico. E daí eu tô me abrindo para formatos diferentes. Porque quando tu tá fazendo ali usando a ferramenta, tu consegue criar um formato novo que nem imaginou enquanto tu tava desenhando aí. Então é um processo bem rico mesmo. E as empresas que eu conheço atualmente que trabalham com isso, elas têm equipes separadas. Uma equipe pro design de moda tradicional. E uma equipe pro design 3D. Entendi. E eu acho que no futuro, como a gente estava falando, elas vão se mesclar. Eu acho que sim. E todo designer de moda vai saber essa ferramenta como precisa saber do Illustrator e do CorelDRAW, por exemplo, sabe? E uma solução que eu vejo também é de estar, às vezes, junto com o modelista ali do lado, que já mexe nos softwares de 2D, tá criando juntos, né? Com certeza. Porque fazer parte dessa construção, e elas entendem muito mais da modelagem em si, né? Elas executarem ali a tua ideia. E daí, tipo, isso é um das coisas legais, né? Trabalhar para a indústria, para B2B, ou também ter sua própria marca digital, né? Ficar, tipo, enlouquecendo mesmo, né? Viajar na maionese, criar coisas que ninguém pensou, ou que não é possível criar no mundo real. Criar uma comunidade, né? Eu acho que para quem é um designer que está começando e quer ter sua própria marca, que gosta dessa parte de criar um conceito, uma comunidade, tem muito mais chance com o digital. Porque, não é todo mundo que tem grana para criar uma marca na vida real, né? É muito eu acho que o recurso digital precisa, abre né? para isso. Exatamente. E com o digital você precisa de um computador bom, mas é isso aí, não precisa de máquina de costura, não precisa de papel de modelagem, nada. Tu precisa do computador, do software e tempo, né? Pra se desenvolver, porque também o digital exige vários truques, várias skills diferentes, programas novos, coisas que eu nunca imaginei, sabe, fazer e tô tendo Eu vi que também aprender. que tu me passou no teu contato o Discord, que é uma rede pra se comunicar, né? Só que mais focada nas partes de tecnologia. Isso. Foi quando eu comecei a estudar que eu também comecei a fazer parte dessa comunidade. E eu acho que eu entrei mesmo no Discord e fui entender o que era quando eu tive contato com a ferramenta Midjourney, que é aquela de inteligência artificial. Tá sendo bem polêmica, inclusive. Tu pode dar comandos
para essa inteligência artificial e ela cria imagens, cria obras de arte em cima dos comandos que tu vai dando. E daí eu fiquei curiosa e quis usar, né, para ver como é que era. E daí foi aí que eu acabei descobrindo o Discord. E depois no concurso que eu tô participando também o pessoal se comunica por lá. Tu consegue fazer várias salas de bate-papo. Uma só, tipo, informativos a respeito do concurso. O outro ele troca com o pessoal que tá participando do concurso também. É bem, E tu bem legal. achou fácil de mexer no Discord, de se comunicar no Discord? Demorou muito tempo pra aprender? Porque eu sei que a plataforma não é tão simples quanto um WhatsApp, por exemplo. Ela é mais complicadinha, demanda mais tempo. E eu até nem sei mexer bem direito. Eu nem uso todas as possibilidades que ela oferece, né? Eu tô ali usando o básico, conversando com algumas pessoas. Mas eu acho que demanda mais tempo que o WhatsApp, mas é bem legal. Pra quem Sabe por que eu tô gosta perguntando isso? Porque lancei há pouco tempo, algumas semanas, um grupo no WhatsApp do Moda na Mochila pra networking, pra fazer perguntas sobre carreira de moda e pra fazer publicar oportunidades de emprego, de freelas e etc. Por enquanto tem umas 60 pessoas no grupo do WhatsApp. E até se você quiser entrar, me manda o teu contato. Com certeza, e por favor. pra quem quiser, quem tá ouvindo também quiser entrar, manda o seu celular pra mim por DM no Instagram do Moda na Mochila. Eu até não tô anunciando muito assim, tô só anunciando aqui no podcast eu falo que é o beta. Eu tô vendo como é que vai funcionar ainda. E eu tava pensando se eu ia fazer no WhatsApp ou se eu ia fazer no como fala? Telegram. E aí acabei decidindo fazer no WhatsApp, mas já me falaram muito do Discord, só que eu acho que parece que quem não tá no mundo da tecnologia não é tão acostumado a usar o Discord pra outras coisas, mas eu percebo que ele teria muitas ferramentas legais pra filtrar e criar tópicos sobre assuntos determinados. Mari, eu acho que vale muito a pena. E também até talvez ajudar a educar essas pessoas. Tem muitas pessoas que não conhecem a ferramenta e o potencial dela. E daí é uma chance do pessoal começar a usar, né? Porque às vezes no WhatsApp fica tudo muito sem filtro e aí só fica, tipo, assunto em cima de assunto e, sei lá, não fica muito organizado, né? Lá tu consegue organizar bem mais. Beleza, muito legal. Vamos voltar então agora pro passado, pro início da sua trajetória. Conta pra gente o que tu queria ser quando era criança. Eu queria ser tudo. Pra começar, eu queria ser Paquita. Mas eu não era loira, né? Eu sou ruiva natural. E daí até era um motivo que, sofri muito bullying e tal, cabeça de fósforo, não sei o quê. Eu não gostava de ser ruiva quando era criança. Mas depois eu comecei a amadurecer e entender que era legal ser diferente e comecei a amar, né? Mas eu, eu brincava de professora, de modelo, sei lá, várias coisas, veterinária uma época. E a minha mãe era professora, né? Então, na época do ensino médio, ela me incentivou muito a ir fazer o curso normal, que é o magistério. Não sei se na tua terra é assim também. Também. Mas aí eu fui fazer o magistério pra saber onde é que eu tava me enfiando, né? E eu vi que não era pra mim. Eu tenho, dificuldade, assim, de ensinar. Eu adoro criança, eu gosto de estar com pessoas, mas eu, por exemplo, ensinar, assim, não era pra mim. E eu, libriana também, sempre sem saber o que eu queria fazer direito, o que eu queria fazer da vida. Mas quando eu acabei o ensino médio, eu sabia que eu queria fazer algo relacionado à criatividade, alguma coisa que envolvesse criatividade. Na minha cidade, Encantado, Rio Grande do Sul, a terra do Cristo Protetor. Já ouviu falar, Mari? Não ouvi. Encantado tá ficando famoso. Eles construíram um Cristo que é maior que o Cristo Redentor. A gente chama ele de Cristo Protetor. Sério? E tá muito legal. Eu morava no interior do Rio Grande do Sul. E tá atraindo muitos visitantes pra conhecer a região, que é o Vale do Taquari. Então tem roteiro gastronômico. Nossa, tem Mussum, que é a Princesa das Pontes. É muito gostoso, assim. E voltando... E daí Encantado tinha, por exemplo, de faculdade, administração, acho que enfermagem, direito, umas coisas assim. E daí eu tive que ir pra Lajeado e eu fui procurar lá que curso na área da criatividade
tem aí, né? E eu achei publicidade e propaganda, achei que ia ser uma boa coisa pra mim, mas entrei lá, no final das contas não gostei, achei um ambiente muito masculino e competitivo, sabe aquela coisa, venda, 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 Daí eu resolvi dar um tempo, fui fazer cursinho pra vestibular pra não parar de estudar. E daí, na época, também sem saber direito o que fazer da vida, prestei vestibular pra tudo que era coisa. Agronomia. Nossa! Geografia. Caramba. Daí fui tentar fazer artes visuais, eu acho, na URGS. Daí eu fiz lá o processo seletivo. Tu tem que fazer um processo seletivo antes de ir pra prova em si, né? Algumas matérias, alguns cursos. E daí eu tive que desenhar, tinha uma mesa cheia de frutas e legumes, e eu tinha um cavalete que eu tinha que desenhar aquilo. E daí, tipo, tinha 1 minuto pra desenhar, daí o professor apitava, eu tinha que mudar pra outra coisa e desenhar aquilo. Nossa! Meu, pensa na tragédia, porque assim, eu não sou desenhista, sabe? E ficou horrível. Daí eu passei, assim, dei uma espiadinha no trabalho dos colegas. Era tudo, assim, umas coisas maravilhosas, né? Que eles conseguiram fazer em 1 minuto. Mas aí tá, não deu certo. E daí eu tenho uma grande amiga que eu costumo falar, assim, que a moda não me escolheu. Quem escolheu a moda pra mim foi a minha amiga Ana Paula. Ai, a Ana, ela morava em Tubarão, Santa Catarina, fazendo faculdade lá, e era a cidade que, tipo, acho que o pai dela era de lá e tal. E ela sempre falava, Bru, vem pra cá, vem pra cá. E daí eu também tava passando por algumas situações familiares, na época eu tava super indecisa sobre o que fazer da vida. E daí ela disse, tem faculdade de moda aqui, eu acho que tem a ver contigo. Só que, tipo, eu nunca tinha realmente pensado em fazer moda, porque eu pensava assim, vou ficar aqui em Encantado. Não tinha empresa de moda em Encantado, né? Mas eu sempre curti, por exemplo, revistas de moda, sempre gostei de me vestir um pouquinho diferente. A minha mãe também era super vaidosa, estava sempre comprando roupas e também me vestindo e tal, sei lá. Minha avó costureira, aprendi a fazer crochê com a minha outra avó e com a outra avó tricô. Então eu sempre tava ali no meio, mas não imaginava, assim. E daí moda pode ser algo legal. Daí, na época, eu apliquei para bolsa de estudos pelo Enem, porque eu sempre estudei em colégio público. Então, daí eu podia concorrer à vaga. E passei. E daí, na época, também, eu passei para geografia em outro lugar. Então, eu tava indecisa entre fazer moda e geografia, pensa. Nossa, completamente diferente. Tudo. Daí eu falei, mas eu vou pra Tubarão, ficar perto da minha amiga e viver essa coisa. Porque, moda também é de um certo jeito a arte, né? Essa universidade, a Unisul, ela também estava na minha lista de universidades que eu talvez pensava em fazer, porque meu pai é de Tubarão e eu já tinha visitado ela antes, durante o ensino médio, e achei o prédio lindo, super antigo. Aí eu falei, olha, quem sabe eu venho estudar moda aqui, mas acabou não rolando, acabei ficando lá perto da minha cidade mesmo, Jaraguá do Sul. Mas era uma das minhas opções. Ai, eu adorei, eu não me arrependo em nada, sabe? Mas assim, a primeira dificuldade foi falar pro meu pai que eu, né, tava querendo ir pra Tubarão. A primeira coisa que ele falou, meu Deus, vou ter que te sustentar a vida inteira. Porque ele não tinha noção também do que, tipo, ele tinha vivência ali na cidade que a gente morava e tal. Mas eu tava decidida, eu fui embora. E desde o primeiro dia de aula, assim, eu me apaixonei por aquilo, por aquele ambiente. O primeiro semestre da faculdade foi dentro do Colégio Deon, que é dentro da Unisul, então é um prédio antigo, histórico, e a gente vivia lá. Ai, foi um ambiente tão gostoso, foi um dos melhores anos da minha vida, assim. E daí, por isso que eu falo que foi a minha amiga Ana Paula. Eu fui morar com ela em Tubarão e fui estudar moda. E graças a ela eu tô até, tô nessa hoje, assim. E as coisas super foram acontecendo, sabe? E Mari, uma coisa que eu gosto de falar também, eu comecei a trabalhar logo no início da faculdade. Eu acho que no segundo semestre, talvez, ou não lembro bem direitinho. Inclusive, foi meu primeiro emprego com carteira assinada. Da vida. Sim. E daí eu trabalhava numa empresa que eu tenho um carinho imenso. Fiquei 3 anos e meio lá. Se chama Confecções Solange e eu trabalhava na marca Flor de Cacau. E daí eu entrei como infestadora.
na minha carteira de trabalho, infestadora. Comecei pequenininha, assim, né? Tipo, pra minha pretensão, né? Produção. Então eu fazia encaixe no sistema Audaces pra aproveitar da melhor forma possível o tecido, ajudava a infestar, puxava rolo. Meu Deus, quantos rolos que eu já puxei. Costurava o ombro, ia pra máquina de costura costurar o ombro, botão, plaquinha. Em dia de lançamento de coleção, lá ia eu, porque eu tava sempre metida, né? Eu adorava estar com eles. Vestia, porque a empresa era de moda, eles tinham loja de atacado lá na região sul do... E daí eu servia de modelo no dia da lançamento de coleção, provava roupa para os clientes, ajudava a vender. Era o Severino Fashion. Exatamente, boa. Ai, e daí aos poucos eu fui evoluindo até virar estilista, mas eu vejo assim, ó, que eles me deram uma puta de uma chance, porque eu olho os meus trabalhos, os meus primeiros trabalhos assim, minha Nossa Senhora. De portfólio, quer dizer? De portfólio, assim. Nossa, isso é uma loucura, né? Eu também, esses dias, estava conversando com uma outra entrevistada aqui de um concurso que eu participei da Casa de Criadores, um concurso pequeno, assim, que chamava Homofobia Fora de Moda. E era pra desenhar uma estampa. E eu tava ainda no ensino médio, fazendo curso técnico de moda. E eu também nunca, assim, achei que eu era melhor que desenhava da sala, assim. Eu achava que eu era ok, sabe? Mas eu gostava muito, sempre gostei muito do digital, de Illustrator, de CorelDRAW. Naquela época eu usava CorelDRAW. E desenhei uma estampa horrorosa. Vendo agora, eu acho ela horrorosa. Pode ser conceitual. E fui uma das finalistas do concurso. Olha só, tu vê. Mas na época que tu fez, tu gostou, assim, do resultado? Gostei do resultado. Assim, eu também não me preocupei só com a estampa. Eu me preocupei com o conceito. Escrevi um texto bonito. Teve um propósito. Fiz um currículo bonito. Entendi. Mas a estampa em si, eu não achei que ficou boa. Mas, enfim, fui uma das finalistas. Foi legal, assim, pra dar o pontapé inicial, sabe, na carreira, assim, foi bem interessante. Certeza. Mas também, se fosse depender da minha autoestima, de olhar pra aquilo lá e achar que, nossa, sou maravilhosa, não dá muito certo. Mas uma coisa que uma coordenadora minha me falou, quando eu comecei a trabalhar como estilista, como eu era estilista júnior, eu fiz a primeira coleção, que era uma coleção pequena. Por sorte, eu entrei lá num período que era uma coleção pequena, não era uma coleção grande, de alto verão, etc. E ela falou pra mim assim, ela não falou, tipo, tá ruim. Ela falou assim, Mari, tipo, guarda bem aqui os seus projetos, as fotos e tudo. E aí, daqui a 1 ano, a gente vai voltar e vai fazer a mesma coleção. E tu vai ver como foi a tua evolução aqui nesse processo todo. Nossa, ela é demais, essa minha coordenadora. Todas as minhas coordenadoras, assim, são demais. E é muito legal, assim, quando a empresa te contrata como júnior e tem esse conhecimento, tem esse... Sensibilidade, tipo, sensibilidade de falar, cara, essa pessoa é júnior, ela tá aprendendo. Se ela fizer a melhor coleção que a estilista sênior, tem algo errado, entendeu? Tipo assim, é normal a pessoa que entra como júnior tá ali aprendendo, ser um processo. Evoluir. Então, esse negócio que estão falando muito hoje sobre confia no processo é muito verdade. É muito verdade. É verdade. E daí a gente vê que realmente existe essa evolução, né? E Mari, foi muito importante pra mim eu passar por tudo isso. Eu valorizo muito. Porque eu pude ver. Hoje eu sento pra criar uma peça na vida real, né? Pro real, digamos assim. Eu sei onde é que eu posso fazer o recorte, qual tipo de vista que eu vou aplicar na peça, qual a melhor modelagem. Eu penso no aproveitamento de tecido, eu penso na hora de costurar, todas essas coisas, sabe? E viver aquilo foi muito importante para eu aprender essas coisas, né? E também ter esse choque da vida real mesmo, porque a gente entra na faculdade também. Eu realmente imaginava, né? Eu vou desenhar roupas para desfiles de moda e super conceitual. E até no começo da faculdade meio que julgava, porque eu tinha umas colegas que trabalhavam na confecção ou que tinham suas marcas, né? E elas vendiam umas coisas muito vendiam comercial, mas vendiam muito bem, né? E daí meio que rolava, assim, do quem não tava na área, tipo assim, por que não fazer alguma coisa mais
original, diferente. Só que quando a gente vai pro mercado, a gente vê que o que importa é a venda, né? E tentar se expressar do jeito que tu gostaria em alguns detalhes, assim, não dá pra fazer tudo. Exato, exato. E aí, tu ficou, então, por uns 3 anos lá, tu tava me contando, Isso, né? uns 3 anos e meio. Uhum. Depois, eu queria viver algo diferente, assim, porque eu já tinha vivido aquilo, já tinha aprendido bastante, mas eu queria algo novo. Eu tinha até escutei semana passada que a média pra pessoal de área criativa, assim, que trabalha com moda, é ficar entre 2 a 3 anos numa empresa. Essa é a média. Uhum. Eu, alguns anos atrás, muitos anos atrás, eu li uma reportagem que falava sobre isso, mas mais pra parte de diretor criativo. Tipo, uns 4 anos numa marca, pra depois vir outra pessoa e dar um refresh, assim, sabe? Essa marca foi a que eu fiquei mais tempo. As outras eu fiquei, tipo, 1 ano e meio, 2, assim. Que daí as oportunidades foram aparecendo, né? E daí surgiu a oportunidade de eu ir pra uma marca de Criciúma, que foi onde eu me mudei. E eu não lembro se eu escrevi pra ti. Eu acho que eu escrevi, né, Mari? Que eu sou graduada pela Unisul e quase pós-graduada pela Unisul também. Eu cheguei a estudar a gestão da produção do vestuário, mas eu não tenho título porque eu não entreguei o TCC. Na época eu tava em processo de mudança e começando uma nova empresa e não queria, sabe? Sim. E daí eu disse, vou dar uma pausinha aqui e nunca mais retomei, né? Daí fica naquela loucura da indústria. E essa marca que eu fui pra Criciúma foi muito legal, porque daí me trouxe novas experiências. Agora, no mercado de representação comercial. Então, a marca que eu desenhava tinha os representantes, era uma marca que possibilitava mais explorar o potencial criativo, então a gente fazia peças conceito. Foi ali a primeira vez que eu vi uma famosa usando uma peça minha na revista, ou as peças que eu tinha idealizado saindo no editorial da Elle, da Vogue. Eu, caraca, não acredito, nunca pensei, sabe, em viver isso. Tinha aquele sonho, mas sempre assim, eu sempre achava que não era capaz, né, de conquistar as coisas, ficava naquela me boicotando, e daí acabei me apaixonando de vez, e é isso que eu quero fazer da minha vida, né. Bru, como que era, assim, na indústria? Tu recebia bastante feedback dos teus gerentes? As pessoas falavam, nossa, você é uma ótima estilista, você é uma ótima profissional, ou não era muito, ou era mais, assim, só por números mesmo que vinham os feedbacks? Mari, já vivi de tudo. Até eu tava lembrando essa semana com uma amiga minha que trabalhava nessa segunda empresa que eu trabalhei. Quando eu fui fazer a entrevista, eu fui com o meu portfólio e tal. A Arlete foi uma figura, me ensinou muito, que era dona da empresa. Mas ela ria do meu portfólio, ela ria das minhas experiências. Ela é bem assim, como é que se diz? Excêntrica, digamos assim. Mas ela resolveu acreditar que eu tinha potencial e me pegou e me deu uma chance. E eu aprendi muito com ela. E ela falava na cara, não, isso aqui é horrível, sabe? Foram momentos tensos, mas eu aprendi que aquilo não era eu, Bruna, que ela tava dizendo que não tava bom. Era aquele trabalho naquele momento, porque às vezes a gente resgatava aquela peça e usava também, né? Aprender a lidar com essas críticas também foram parte do processo importante, né? E a gente trabalhando com moda, a gente vive muito disso, né? Nosso trabalho o tempo inteiro é julgado. Eu sempre trabalhei, antes de eu vir para a Europa, eu sempre trabalhei também como estilista, tendo um coordenador, alguém aprovando a coleção. Então, eu sempre tive que passar por essa aprovação de produto. E já tive também experiências muito legais, né? De, teu trabalho é ótimo, parabéns, poxa, que criativa, essas coisas todas, assim, que faz a gente ficar com o coração quentinho e vamos lá. Sim. Uma coisa que eu adoro aqui, nessa empresa que eu tô, eu não sou estilista, trabalho com matéria-prima, mas a gente participa das apresentações de coleção, né? E muitas delas são feitas online. E com a empresa toda, assim, basicamente, o estilista ali apresentando. E é uma chuva de coraçõezinhos no Microsoft Teams e palminhas, e o pessoal falando, quero muito essa peça. E eu acho muito legal, assim, tipo, incentivar o pessoal que tá de fora, né? Incentivar os designers que, especialmente agora, nesse período que a gente não tem muito contato com as pessoas fisicamente, né? Mari, eu vejo que é muito cultural também.
muito da cultura da empresa e das pessoas que estão trabalhando contigo. Eu tive o privilégio de trabalhar nas empresas que o pessoal era super animado, né? Principalmente depois que eu fui pra Lança Perfume. A gente vestia as peças, desfilava pelo corredor, e olha isso aqui, e daí todo mundo batia palma e falava que lindo, que incrível. Eu acho que é isso também, sabe? Quando eu tento explicar assim, o amor que eu tinha lá pela La Moda e tal, o pessoal que sai e fala a mesma coisa, porque tem muito disso, de um vibrar pelo outro, que produto incrível e vamos lá. Isso faz muita diferença. Muita diferença. Inclusive, quando eu fui para Portugal, eu fiquei o ano inteiro praticamente passado indo para Portugal, né, trabalhar como freelancer para uma marca, mas eu era freelancer fixa. Trabalhava só pra marca, sabe? Sim. Era freelancer porque eu moro aqui em Berlim, e daí não tinha como negociar ali o papel com Portugal. E eu fiz muitos amigos lá, foi um processo bem legal, mas no começo eu ficava meio chateadinha, assim, com o pessoal mais na dele, sabe? Não tem muito essa coisa de vibrar, é mais, assim, criticar. Mas daí eu fui também lá e eu arrancava esses elogios. Eu falava, olha que lindo. Tava lá junto com as costureiras, com as meninas da modelagem. Olha que lindo isso aqui que a gente fez. Também vestia peça, desfilava pra elas, já agitava. Nossa, então, total. acho que também... Eu sou um pouco assim, então eu meio que arranco isso das pessoas também, né? E foi algo que eu aprendi, né? E eu sinto falta disso, então eu tento levar comigo pra onde eu vou também. Nossa, com certeza. Que às vezes se a gente é muito blasé, se a gente não mostra que aquilo tá demais, se a gente não tá mostrando nossa vibração e positividade sobre aquilo ali, as pessoas vão refletir a nossa atitude, né? Faz todo sentido isso. É verdade. A gente tem que contagiar, às vezes, as pessoas, assim. Conta pra gente, então, como é que tava a tua carreira no Brasil quando tu decidiu se mudar pra Alemanha? Como é que foi a oportunidade de se mudar? Foi assim, eu tava na Lança já fazia 1 ano e meio, eu acho, vivendo uma fase muito boa. Eu tinha ali uma certa liberdade no desenvolvimento, digamos assim. Eu já tinha conquistado o meu espaço, assim, do pessoal acreditar no meu trabalho. Tava morando sozinha já fazia algum tempo, tinha meu carro, a minha vida, os meus amigos, isso tudo. Tava vivendo uma fase muito boa solteira. E foi aonde que eu conheci o meu atual marido. A gente se conheceu numa festa. A nossa história é bem... Tipo assim, dizem que a gente não acha amor em festa, né? Bom, eu achei o meu. Só que o guri é de Porto Alegre. Outra coisa que... O meu sotaque misturado, né? Eu sou do interior do Rio Grande do Sul, então eu tenho um sotaque... Eu tinha um sotaque mais do interior. Daí eu fui pra Santa Catarina, virei catarinense. Daí, depois eu conheci o guri de Porto Alegre, daí fiquei bem porto-alegrense, mas guria, legal. E daí a gente ficava nessa, né, namorando à distância. Tipo, eu ia pra Porto Alegre, ele ia pra Criciúma, mas a gente queria estar junto, sabe? Quando, tipo, tudo tava fechando. E eu não queria mudar pra Porto Alegre na época, porque eu tava muito feliz no meu trabalho. E ele não queria pra Criciúma, que ele achava que era uma cidade menor, que também não tinha oportunidade pra ele. Na época, ele tinha alguns amigos que trabalhavam com ele. A empresa que ele trabalhava no Brasil era de fora. Então, ele já tinha contato com o inglês, por isso também que ele não queria ir pra Criciúma. E esses amigos estavam saindo do país. Meu marido é engenheiro de software. E saindo do país, vindo pra Alemanha, Canadá, Austrália. E ele pensou, o que tu acha, gata, da gente ir também? E daí eu sempre tive uma vontade de morar fora. Eu já tinha viajado algumas vezes e eu amava, assim, eu queria ter essa experiência. Eu não sabia como é que ia ser, né? Porque também, quando a gente vive no país, é diferente da gente passear. Sim. Pra onde tu tinha viajado já? Eu já tinha ido pra Londres, Paris, Itália, Berlim. Já tinha ido pra Berlim. Já tinha ido pra Amsterdã, Bruxelas. Sempre aqui na Europa. Já tinha viajado, mas sempre aqui na Europa. Pela empresa ou viagem pessoal? Não, sempre viagens pessoais. Até foram vários momentos, assim. Viajei com o pessoal da faculdade, depois com um grupo de amigos. E daí, por último, com as minhas melhores amigas, assim. Então, eu tive até a experiência de passar por outros lugares que eu já tinha passado antes. E viver experiências diferentes por causa do grupo que eu tava, né? E daí eu falei, tá, vamos. Só que eu, ingênua, pensava assim, isso vai demorar,
pra acontecer, né? Até passar pelo processo de entrevista e tudo. 5 meses depois a gente tava mudando de mala e cuia pra cá, Mari. Nossa! Foi muito rápido, sabe? Então, tipo assim, eu não pude refletir. E o meu marido também, quando ele recebeu a proposta, ele falou assim, ó, gata, tá aqui, mas eu só vou se tu falar que tu vai comigo. Meio que botou aquela decisão também na minha mão, assim, sabe? E daí eu falei, tá, bora. Aquele chororô, mas eu não consegui nada. Daí ele, vão ficar um ano, qualquer coisa a gente volta. E daí eu, tá bom. E daí, loucurada de devolve apartamento, vende carro, pede demissão do trabalho, casa, porque daí a gente casou pra vir pra cá, né, por causa da documentação. E foi um momento super especial, assim, eu falo que assim, foi um dos momentos que eu mais me senti amada na vida, porque eu passei por tantas coisas legais, assim, uma amigona minha fez a minha festa de despedida de solteiro, aniversário e despedida do país também. E, assim, a mulherada foi em peso. Aninha, quero mandar um beijo pra ela, Ana Lu. E até ela é minha comadre de casamento. E daí, tipo assim, você tava assim nas nuvens, né? Uhul, vamos mudar de país e tal. Daí chega aqui na Alemanha, olha apartamento, daí compra as coisas pro apartamento e tal. Sem muito pensar assim, tipo, eu sabia que eu queria continuar trabalhando com moda. Mas daí quando a poeira baixou mesmo, e que daí eu comecei a pesquisar e pensar, não falo alemão, não falo inglês, ferrou, né? Quando e tu já tinha ouvido alguém que trabalhava com moda aí, como designer de moda aí? Não conhecia ninguém. Até hoje eu conheço meninas que trabalham com moda, que são minhas amigas, mas é assim, nenhuma como estilista. Uma trabalha com... ela é influencer, a outra trabalhava com imagem pessoal. Tipo, na época eu não conhecia ninguém mesmo. Eu sabia, assim... Tipo, como eu tinha conhecido Berlim, eu sabia que era uma cidade super multicultural, que tinha muitas possibilidades, que o pessoal fala muito inglês aqui, né? Tipo, consegue se virar super bem com inglês. Mas assim, tipo, eu não sabia nada de inglês. Eu tinha estudado quando era nova, mas nunca levei muito a sério, sabe? Hoje é a primeira coisa que eu falo. Estudem inglês. Eu falo para meus irmãos. Eu tenho uma irmã de 11 e um de 18. Estudem inglês, por favor, estudem inglês. Porque não foi perdido 2 anos da minha vida, não foi. Mas se eu já tivesse inglês, eu teria conseguido me inserir antes, sabe? Então eu tive que parar, estudar inglês. Na época também, antes de vir, eu pensava assim, vou estudar 6 meses, já tô falando inglês, 1 ano já tô falando alemão, porque diziam que o alemão é difícil, né? Menina, faz 4 anos que eu moro na Alemanha, eu não falo alemão. Ich spreche Deutsch, Guten Tag, sabe? Mas é uma língua difícil mesmo, né? Cara? É difícil. O meu marido gosta muito de estudar línguas, ele tá estudando. Mas eu já tenho dificuldades com o inglês, sabe? Não é fácil pra mim. Então, fui estudar inglês, mas sempre também de olho, assim, numa vaguinha pra saber as oportunidades e tal. Tem uma empresa muito grande aqui, que é a Zalando, que é um e-commerce. Eles vendem multimarcas por esse e-commerce, eles têm as marcas dele também. Mas na época que eu cheguei, eles mandaram um monte de gente pra rua. E não estavam contratando mais ninguém e tal. E daí, fui me afastando aos poucos, assim. Eu também tinha a ilusão de que eu ia poder trabalhar pro Brasil como freelancer. Só que o mercado é muito fechado. Eu acho que agora, depois da pandemia, até melhorou um pouco. Mas não tem cabimento desenhar uma coleção sem estar vivendo ali o dia a dia da empresa, sabe? Uhum. Mais uma questão eu acho que nesse quesito a pandemia ajudou muito esse lado, porque conversei com várias pessoas já que conseguiram manter alguns freelas do Brasil, mesmo estando, tipo, na Europa, assim. Mas acho que antes eu também, eu nunca tentei. Quando eu cheguei aqui no Canadá, eu só fiz freela pra empresa que eu trabalhava antes no Brasil. Sim. Não eu nem fiz pra empresa outras que eu trabalhava empresas. antes, assim, sabe? Mas tava meio iludida que ia conseguir. E daí fui vendo que era difícil e fui me afastando. Eu falei, vou me dar a chance também de fazer outras coisas. Na época, eu e meu marido, a gente adora vida saudável, comidinhas saudáveis, essas coisas. E as minhas amigas sempre pedindo receita. Comecei a fazer uns muffins pra vender.
porque eu adoro cozinhar. Mas aí eu vi que eu gosto de cozinhar esportivamente, né? Não sei se você fala assim. Aconteceu a mesma coisa comigo. Só que eu e tu meu também marido, a tentou? gente gosta de coisas doces. Então eu fiz brigadeiro e brownie pra vender. A gente fazia brownie pra vender no Brasil já, pra falar a verdade. Pra ganhar uma grana extra, assim. E aí, quando eu cheguei aqui, eu também fiz isso. Foi até engraçado. Eu participei até, tipo, de umas feirinhas, assim, perto da minha casa. Porque um cara que tinha uma loja, tipo, que era bem aleatória, de tatuagem, de um monte de coisa, assim, aleatória. Ele gostou do brownie que eu vendi lá, que eu saí pra vender um dia na rua. É uma coisa que não é comum aqui. Acho que nem pode vender, assim, tipo, de porta em porta, sabe? Passar com uma cestinha vendendo. Acho que é ilegal fazer isso, mas eu fiz. Enfim, aí ele gostou muito do brownie que eu fiz. E aí ele começou a convidar, vai ter uma feirinha aqui, vai ter uma galera expondo, tu quer vender e tal. Acho que também não podia fazer isso, mas eu fiz mesmo assim. E aí vendi algumas vezes também, mas eu sempre continuava participando de outras coisas. Uma coisa que eu fazia muito no início era ir em eventos de empreendedorismo, mesmo eu não tendo nada, tipo, só esse negócio de brigadeiro, sabe? Aí eu chegava lá e fazia, eu faço brigadeiro pra vender, que é um doce brasileiro, mas eu também trabalho com moda, trabalhei com moda por anos no Brasil. E aí, sempre uma pessoa tinha algum interesse, assim, sobre essa minha conversa, né? Ou falava sobre moda, ou falava sobre comida. E aí, chegou um tempo também que eu comecei a perceber que eu também gostava mais de cozinhar só pra gente. E acabei voltando de novo pra moda, né? Sim. Mas foi legal esse período de conhecer legal, outras coisas. E também, pra mim, não deu muito certo porque eu sou envergonhada. Tipo, tu sabe, né, Mari? Antes mas da gente começar o podcast. Não tô conseguindo ver envergonhar até agora, mas enfim, vamos lá. Ai, meu Deus, tá bom. Muito treino, né? Bastante. E daí eu ficava com vergonha de oferecer, sabe? A mesma coisa depois, porque daí depois eu fui pro Brasil e tem uma menina que fez pós-graduação comigo, que se chama Mariana Dias, ela tem uma marca de acessórios. E os acessórios da Mari são incríveis. E daí eu achei que era a cara de Berlim trazer pra cá esses acessórios e vender. Só que eu cheguei aqui, eu ficava muito no público brasileiro, tinha um pouco de vergonha também de chegar oferecendo. E daí eu vi que também as meninas que eram as minhas clientes gostavam de coisas mais delicadas e os acessórios eram mais pesados. Cheguei a participar de uma feira uma vez também, dessas feiras de mercadinho de pulga, que daí tu consegue montar tua barraquinha e botar os acessórios. Foi super show a experiência, mas eu acho que eu vendi tipo um brinco, sabe, nessa feirinha. E daí eu vi que eu também não curtia essa parte de vendas, né? E daí fui pro design gráfico. Fazia quadros personalizados, tipo, por exemplo, nasceu um bebê. Eu fazia aquele quadro especial pro bebê, data de nascimento, quantos quilos, pai, mãe, botava as fotinhos, fazia todo... Fiz algumas logos, fiz algumas apresentações, mas nada deixava o coração assim, sabe, quentinho, sabe, de verdade. Eu gostava, até de vez em quando ainda faço uns trabalhos desses dos quadrinhos, mas não era o que dava aquele frio na barriga, de verdade. E daí, na época, eu tava até meio, assim, tipo, não tinha mais vontade de comprar roupa, não assistia mais nada, já tava bem, assim, desiludida, sabe? Daí foi onde eu tive a oportunidade de participar de um projeto chamado Sonhos, da ONG Janaínas, que é de mulheres brasileiras para mulheres brasileiras. E daí esse projeto, eu conheci muitas mulheres incríveis, que eu tenho elas no meu coração até hoje, a gente conversa, tem um grupo de amigas bem fortes, assim, e todas vivendo com coisas parecidas comigo, sabe, tinham carreiras sólidas no Brasil, vieram acompanhar o marido, ou por outras situações, assim. E daí nesse projeto as meninas incentivavam a gente ou a resgatar um sonho ou a criar um sonho, então a gente teve todo o suporte por meses e tal. E ali eu disse, não, é moda que eu gosto, é moda que eu quero continuar trabalhando. E comecei a falar para as pessoas. Porque quando a gente não fala, ninguém sabe o que a gente quer, o que a gente deseja, o que a gente faz. Uma amiga minha estava conversando comigo e na época ela trabalhava para essa marca de Portugal. Saoco, o nome da marca. E daí eu falei, tô trabalhando com moda, vocês não têm interesse numa estilista pra marca? Dei uma olhadinha na coleção
eu acho que eu posso agregar aí. Ela, Bru, claro, me manda teu portfólio que eu vou mostrar pro chefe. A Ilana Soares, essa minha amiga. Mandei meu portfólio, o seu Celestino ficou encantado, adorou. E principalmente porque ele, além de ter as marcas, ele é representante comercial, então ele vende marcas brasileiras. Ele vende lança-perfume, ele vende Morena Rosa. Então, e a marca dele tem esse perfil para mulheres mais... Eles chamam em Portugal mulheres que gostam de dar nas vistas. Que é essa mulher que gosta de chegar chegando. Entendi. Usar uma roupa mais ousada. Aham. E daí fui com a minha malinha pra lá, porque também, né, ele queria que eu estivesse lá. Eu fui desenhar a coleção de alto verão, era pra ser 40 peças. No final eu desenhei 80 em um mês. Agarrei aquele projeto com unhas e dentes. Trabalhei. Daí no final a coleção deu certo e ele começou a me chamar para as outras coleções também. No final, a última vez que eu fui para Portugal, eu fiquei 3 meses lá. Engatei uma coleção na outra. E daí ali eu pude recuperar minha autoestima, fui ver que eu era capaz. Eu fiz coisas que eu nunca imaginei fazer antes. Eu sempre fui estilista e tinha alguém que falava, tá, vamos por esse lado, isso aqui tá legal e tal. Ali eu meio que tomava as decisões. Eu apresentava pra ele e tal, mas eu que criava sozinha a temática de coleção, e daí a empresa também tinha que fazer tudo, né? Eu cuidar da parte de produção, contratar fotógrafo, organizar o shooting, vestir as modelos, fazer tudo. Tinha umas meninas que me ajudavam também. E tu fazia Mas também é que eu parte tava de ali, modelagem, sabe? estamparia, essas coisas assim, ou não? Alguma coisa. Inclusive, essa peça aqui foi eu que desenvolvi nessa marca. É linda. É a minha peça de ir, sabe? Eu sempre quero usar ela. Até é engraçado. Engraçado não, mas é interessante porque eu amo tanto essa peça que foi meu primeiro projeto no 3D. Eu simulei essa peça, esse conjunto no 3D. Então, foi meu primeiro projeto no digital. E daí eu tinha contato direto com as modelistas. E tava sempre junto com as costureiras, mas eu não executava esse serviço, mas eu tava sempre ali acompanhando. Eu adoro essa parte. Eu adoro estar ali vendo nascer, sabe? Sempre gostei de estar envolvida, estar no meio das costureiras, junto com as modelistas. E, por exemplo, ver algum detalhe da peça. Não, isso aqui não tá legal, vamos arrumar antes de levar pra prova de roupa? Pra não chegar lá na prova de roupa... não era isso e tal. Então, a gente já mudava junto, já levava pra prova de roupa certinho. E essa parte de estamparia, de fazer a estampa, por exemplo, dessa peça, você que fazia também ou contratava alguém pra fazer? Contratava. Na empresa, tinha um parceiro da empresa já, que ajudava nessa parte. E eu também tive a ajuda de uma amiga brasileira que trabalhou comigo na Lance e saiu, ela fazia uns trabalhos como freela. Então, ela desenvolveu as estampas assinaturas. Tipo, a gente tem uma coleção de verão que o tema foi Following the Sun. Era estampas de girassol, e daí eu brifava com ela, ela construía pra mim. A gente tem uma conexão bem legal, a Érica. E alguma coisa simples eu fazia, tipo essa aqui eu fiz, porque daí também não tinha muito mistério, né? Eu fiz no próprio Corel e tal. E é tricô que eu amo, é uma coisa que eu amo fazer também. Tu pensar no fio, pensar, tipo assim, por exemplo, quanto tempo... porque o tricô é por peso e tempo de máquina o valor, né? E o fio também, então tem que pensar em todas essas coisas. E no jacquard, a gente tem que pensar também na quantidade de fios, porque quanto mais fio eu tenho, mais tempo de máquina, mais pesada a peça vai ficar. Então é um processo que eu sempre gostei bastante, né? Mas é isso, sabe? De estampa, só o básico do básico. Eu não sei direito ali fazer Eu tenho as ideias, mas não sei executar, sabe? Entendi. Então eu deixo pra quem é melhor que eu. E a produção era feita em Portugal dessas peças ou era feita na Ásia? 100%, não, 95% em Portugal. Cara, que legal. Alguma coisa que outra na China. Então, eu tive contato com o pessoal da China nesse tempo. Algumas bolsas e alguns casacos desses fofinhos, assim, sabe? E tu teve a oportunidade de conhecer as fábricas, de andar por meio das costureiras e tudo, ou era em outro lugar?
Era em outro lugar, a maioria era facção, mas a parte de prototipia e a parte de mostruário era dentro da empresa. Então, daí eu tinha contato com as meninas que trabalhavam dentro da empresa, nessa parte inicial. Mas daí a produção inteira era pra fora, mas tudo em Portugal. Praticamente toda a produção em Portugal. Pra mim, uma coisa assim que me fez pertencer mais ao lugar foi quando eu comecei a trabalhar numa fábrica que tinha costureira lá, várias costureiras, e eu tinha acesso a isso, e eu podia andar no meio delas como eu fazia no Brasil, e ter contato com o rolo do tecido e tudo, e ver a peça saindo, sendo embalada. Isso parece que me fez pertencer mais ao lugar, assim, sabe? Ai, eu Falando, cara, acredito. agora sim eu tô fazendo assim, tô seguindo a minha carreira que eu comecei no Brasil, que eu também tive acesso à fábrica, tive acesso à estamparia, tive acesso a tudo isso. E, nossa, é muito É muito muito legal saber que tu legal. conseguiu também trabalhar em Portugal, em uma marca que Aham. tinha esse processo de prototipagem aí pra tu conversar com as pessoas de outros Sim. segmentos, porque às vezes, até no meu emprego passado, eu não tinha muito contato com isso. Era muito legal porque eu também tinha muita liberdade pra criar e criava toda a coleção sozinha, praticamente todos os temas como tu fazia, campanha, mas era toda feita na Ásia, então eu não tinha muito contato assim com a galera. É uma Aham. experiência completamente diferente. E aí quando tu tá no meio da produção, nossa, é assim, é a parte nada glamurosa da moda, mas que dá muita satisfação. Como tu falou lá no início da tua infestadora, sabe? Da tua Sim. infestadeira. Sim, é o que me dá mais prazer e a parte que eu mais gostava, com certeza era essa, de ver a peça nascer. Lógico, eu gostava de ver, tipo, a modelo vestindo a minha peça, ou as pessoas na rua também usando aquela peça. Mas ver saindo do papel, isso me dá muito prazer. E no digital, a gente vive meio que essa experiência na parte de renderização, né? Porque a gente tá criando ali no bonequinho 3D e quando a gente clica lá no render para a imagem ficar de alta qualidade, a gente vê aquilo nascendo. Mas assim, eu amo o chão de fábrica e eu sinto muita saudade. E um dos principais desafios como freelancer que eu acho é o trabalho ser muito solitário. Por exemplo, tinha parte do meu processo que eu tava em Portugal, amava, tá lá no meio. Mas quando eu vinha pra casa, eu sentia que não era a mesma coisa. Não é a mesma coisa tu tá mandando mensagem ali, conversando no WhatsApp. Então, isso pra mim ainda é bem difícil, sabia? Essa parte de freelancer, de freelancing. E como que era a parte de financeira? Tu cobrava por projeto, cobrava por peça, ou por mês, já que tu ficou lá por muito Sim. tempo? Eu tive várias modalidades. No começo foi por projeto. Então, tipo, a gente fechou um valor X. E depois, quando as coisas começaram a evoluir, que eu comecei a ficar meio que lá dentro direto, a gente fechou um acordo mensal. Na época também eu abri uma empresa, hoje eu sou empresária. É Sou empresário. empresária. Não me vejo assim, mas eu abri uma empresa, até na época foi pela Estônia, não sei se tu já ouviu falar. A Sim, sim, Estônia. sim. Já? Sim, eu ouvi É, falar, mas pode contar pra gente que eu não sei falar muito bem tá. sobre isso, mas meu marido que me fala sempre sobre esses negócios de esses Ai, países que tipo, têm uma liberdade maior pra abrir eu vou empresa, te falar, mas eu etc. também não sei grandes coisas, assim, eu não sei explicar muito bem. Mas na época eu estudei e vi que, por exemplo, para eu ser freelancer aqui na Alemanha, o processo é muito burocrático até eu abrir minha empresa e depois para fechar. Como eu e meu marido a gente não pensa em ficar aqui na Alemanha, eu queria algo que me permitisse daqui a pouco mudar de país e tá ainda sem precisar passar por esse processo burocrático de novo. E a Estônia permite isso, eles têm um acordo que é empresa offshore, que eles chamam. Então, para alguns tipos de serviço, por exemplo, nessa parte do digital, eles permitem, né, tu ter a empresa lá. Mas é tudo digital, então é super simples também de abrir a empresa. Eu tive que ter um ID, que eu apliquei para esse ID, foi o que mais demorou. Demorou 15 dias. Esse ID chegou na embaixada e com ele eu consegui na hora abrir minha empresa online, sabe? E hoje eu tenho assessoria de uma outra empresa que eu contratei para cuidar da parte fiscal. Então eu consigo fazer, tipo, tenho VAT, tenho todas essas partes que eu detesto.
Cara, muito legal. Depois deixa os contatos, então, pra galera, se quiser fazer o mesmo. E que país que vocês pensam em morar, que não seja a Então, Alemanha? E por que não continuar na Alemanha? tá. Sempre que a gente viaja, a gente tenta ver se a gente se adaptaria a morar naquele país, porque tem vários que a gente gosta de passear, mas às vezes não se vê morando, né? Uhum. Então a gente não achou nosso lugar ainda. Explorando, continua explorando. Eu gostei muito de Portugal. Clima, comida, tudo, ai, maravilhoso, assim. Só que o meu marido quer mais algum lugar para continuar tendo contato com a língua inglesa, por exemplo. Então, até esses dias a gente recebeu um casal de amigos aqui que mora na Austrália. Fizeram uma propaganda pra gente, então a gente tá doido pra ir pra lá conhecer. E daí tem toda a questão do clima, que é muito gostoso. Tem uma marca que eu amo, que é de lá, que se chama P-Nation. Eles são de activewear, é tipo moda esportiva, mas pra usar nas ruas. Então tem um street style, mas assim com glam, sabe? Eu Não sou enlouquecida conhecia. por essa Vou procurar. marca. Porque eu adoro, tipo, essa pegada esportiva, sabe? Na moda. E então a gente tá com muita vontade de ir pra lá. O porquê não da Alemanha, né? Eu não me sinto parte da comunidade ainda, sabe? Não me sinto parte daqui. Tipo, é muito incrível, tem muita coisa pra fazer na cidade. O verão aqui é maravilhoso, a primavera é maravilhosa, o outono é ok, o inverno é bucha. Tipo, Mari, a gente tava falando aqui, 4h30 agora, nessa época do ano, já tá escuro. Sabe? Então, tipo, não é o frio que me incomoda, é os dias muito curtos no inverno. No auge do inverno, 13h30 da tarde escureceu. E vai ficar dia no outro dia, às 9h30 da manhã. E às vezes fica dias nublado. Então, isso me incomoda muito mesmo. E também eu tenho dificuldade para me inserir no mercado alemão mesmo, apesar da questão da pandemia, então eu tô vendo mais oportunidades aparecerem, assim, no LinkedIn e tal, e eu acho que com a moda digital isso também vai se abrir. Tipo, a gente não descarta de ficar aqui, né? Daqui a pouco eu acho algo que eu goste e tá tudo bem, porque eu vejo que a questão maior é eu. O meu marido tá adaptado, sabe? Tipo, ele tem um trabalho que ele gosta, um time super multicultural, o projeto é legal e tal, mas eu não consegui ainda viver essa coisa do chão de fábrica, ter colegas. Eu quero ir para algum lugar que eu possa viver isso, sabe? Entendi. É sempre bom estar aberto a novas experiências, né? Eu também, eu amo morar aqui no Canadá, mas se tiver alguma outra oportunidade muito legal, eu não quero ficar apegada, sabe? Mas apesar de eu gostar muito de morar aqui e não querer sair. Eu tenho um casal de amigos, o primeiro casal de amigos que a gente teve aqui, eles mudaram pro Canadá 1 ano depois. E daí na época ai meu Deus, eles estão indo embora. Porque no começo é tão difícil a gente ir fazendo amizades, assim, né? E era o casal de amigos mais próximo que a gente tinha na época. E até hoje eles fazem propaganda pra gente ir pra lá. Eles moram em cidade? Toronto. Eu acho que agora eles mudaram. Eles foram pra Toronto no início. E agora eu acho que eles mudaram de cidade. Não lembro direito. Olha, se tu gosta de moda activewear, aqui tem a Lululemon. Não é em Toronto, mas é em Vancouver. Já ouvi falar, já vi loja deles também. É enorme, eu acho que tem por aqui. A Lululemon é enorme. E eles são de Vancouver, que é a costa oeste do Canadá. Então lá não é tão frio como aqui em Toronto. Só chove mais, mas o pessoal gosta muito de morar lá, porque tem uma vibe assim mais praia. Sim. Então, vou fazer propaganda aqui do Canadá, né, gente? Já que estamos fazendo propaganda dos países. Né? Tô aberta. E uma pergunta que todo mundo faz também. Vocês pensam em voltar pro Brasil? Não. A gente ama o Brasil. Tipo, a gente ama estar lá, visitar nossa cidade, os amigos e tal. Mas, tipo, a segurança, tem sentimentos e coisas que a gente vive aqui que lá a gente não consegue, né? Tudo tem seu lado bom e seu lado ruim, né? Com certeza. A gente voltaria pro Brasil só se precisasse por alguma questão familiar. Eu queria voltar um pouquinho nesse projeto da ONG Janaínas, que eu achei isso muito legal. Conta pra gente como é que tu entrou em contato, como é que tu descobriu essa ONG, como que foi esse projeto Sonhos, o que vocês faziam lá? Tá bom. Eu acabei conhecendo a ONG pelo Instagram.
E eu acho que eu tava num grupo de mulheres brasileiras na época que alguém divulgou lá. E eu tava numa fase, assim, querendo me envolver mais, sabe? Conhecer mais pessoas e tal. E daí eu achei que seria a oportunidade ideal, né? E daí a gente teve que fazer um texto para entrar no projeto, explicando porque também gostaria de entrar e tal. E daí no final foram 12 mulheres, eu acho, no projeto. As mentorias e tal foram várias mulheres incríveis, diferentes também. A Dani. Ai, meu Deus, se eu começar a falar o nome delas aqui, eu desmemoriada, eu vou esquecer. E depois a Eve, a Tati. E lá a gente tinha um ambiente acolhedor, sabe? A gente trocava ideias, e realmente cada uma ali sabia o que a outra estava sentindo, sabe? Então a gente fazia exercícios de resgate nos sonhos, elas aplicavam várias técnicas. Eu não consigo explicar direito, assim, porque também se eu tentar falar, posso falar alguma coisa errada. Mas tá ali, tipo, a gente se encontrava, eu acho que uma vez por semana, não lembro, ou uma vez por mês, alguma coisa assim, passava algumas horas juntas e trocava ideia, cada uma falava do que... qual era o desejo, né? Eu lembro que a gente fez um exercício muito legal que me ajudou muito também, que era construir uma teia, e nessa teia tinha uns tagzinhos que a gente botava momentos especiais da nossa vida e coisas importantes que a gente viveu ou que aconteceu também em âmbito pessoal, profissional. E ali que eu vi, que eu voltei, até que a gente estava falando, Mari, participar aqui do podcast hoje, me fez olhar pro meu passado e ver quanta coisa legal eu fiz, sabe? Porque às vezes a gente tá meio deprê e a gente acha que não serve pra nada, essas coisas todas, né? E daí lá eu vi que, eu fiz muita coisa legal mesmo. É isso. E daí me abriu, sabe? Me fez ver, não, realmente, Bru, tu nasceu pra trabalhar com moda, é isso que tu gosta. Eu gosto muito quando o entrevistado tá disposto a compartilhar esses períodos difíceis também, de dúvida, né? Sim. Porque é uma coisa que a maioria das pessoas, ouso falar que a maioria das pessoas que mudam para outro país sentem, tem esse período de dúvida, mesmo que elas não estão trabalhando na área, que foram acompanhar o parceiro, ou mesmo que elas mudaram para aquele país com o trabalho garantido já conheci pessoas com esse caso que eram designers do Brasil, vieram para cá transferidos, não curtiram ou tiveram esse período de dúvida. Então, eu gosto muito de conversar sobre isso e mostrar, assim, a vida real, né? A vida real da pessoa que trabalha com moda, imigrante, muda de ideia, transição de carreira e tudo. E eu já passei por isso, então eu também me identifico, né? Mesmo eu sempre gostando, tipo, de trabalhar com moda desde criança, de sabendo que era aquilo, eu também tive dúvidas por um tempo. Sim. É normal. Todo mundo passa por essas angústias, sabe? Eu achava que eu era super, tipo, aberta para as coisas no Brasil e vamos encarar, vai dar certo e não sei o quê. E achava que ia ser fácil. Não fácil no sentido fácil, mas eu achava que não ia ser tão difícil, digamos assim. Mas quando a gente começa a viver aqui, o tempo vai passando. E uma coisa que me angustiava muito, eu ficava pensando assim, no Brasil eu desenhava 4 coleções por ano de, sei lá, 100 peças por coleção. Cada mês que eu ficava fora, eu me sentia, ou cada coleção que eu ficava fora, eu me sentia para trás. Que eu não ia mais conseguir voltar a trabalhar com aquilo, que eu não ia mais saber fazer aquilo. E eu lembro também, a gente demorou acho que 1 ano para ir para o Brasil visitar o pessoal. E antes disso, eu tinha vários julgamentos. Eu ficava pensando, o que os meus amigos vão pensar que eu larguei uma carreira no Brasil e vim pra cá ser dona de casa? Eu tinha esse julgamento, mas eu vi que era só eu que tinha, porque os meus amigos falaram, que massa, né, que tá podendo ter essa oportunidade de dar uma pausa, ver realmente que tu quer fazer algo novo. E daí foi a primeira virada de chave também aí, que eu tive, assim, de também falar, ok, curte esse momento também, sabe? Sim, com certeza. Porque... Nossa, uma coisa que meu marido me falava muito. Ele falava, nossa, aproveita. Hoje eu reconheço que foi um sabático esse período que eu vim pra cá. Até não foi 1 ano, foi menos de 1 ano que eu fiquei sem trabalhar com design.
Mas eu lembro que às vezes eu ficava ansiosa e queria trabalhar e queria procurar alguma coisa, tal. E ele falava muito pra mim isso. Aproveita esse período que tu tá Uhum. livre pra fazer o que Sim. tu quiser. Não se estressa muito, vai acontecer, vai fazendo o que tu pode. E hoje eu falo assim, era um sabático. Mas naquela época, pra mim, eu talvez não tinha muito essa consciência, sabe? Também. Não, por mais que a gente reflita e daí começa a ler livros e conversar com pessoas e tal, mas aquele sentimento é da gente, né? E a gente não consegue. Mas depois isso vai passando, sabe? O que me ajudava também, eu pensava assim, não, é uma fase, essa tristezinha que eu tô sentindo aqui vai passar. E eu sempre tive um sentimento de que coisas boas iam acontecer. Eu nunca tive. Eu tenho ainda isso dentro de mim, sabe? Que coisas melhores vão acontecer, que coisas melhores vão vir. Porque eu tava vivendo um momento muito especial na minha vida no Brasil, e daí quando eu vim que eu dei essa baixada, daí eu achava que eu nunca mais ia conseguir conquistar nada parecido, sabe? Sentir aquilo de novo. Mas eu voltei a sentir. Nossa, que legal. E qual que é a tua percepção sobre o mercado de moda na Alemanha hoje? Sim. Hoje eu acho que é um pouquinho mais aberto, porque eu cheguei a fazer uma entrevista uma vez. Olha, cara, é muito difícil conseguir É, entrevista fora do Brasil, gente. Vocês têm é que botar na muito. cabeça, assim, que conseguir uma entrevista é uma vitória enorme. Enorme, Uhum. enorme, enorme. Ô Mari, daí depois que eu decidi então a voltar e a trabalhar com moda, né? Comecei a arrumar direitinho o meu currículo. Ele tá sempre em constante desenvolvimento, né? Meu Uhum. portfólio também. Uma coisa que eu não fiz ainda, mas que eu vou fazer e que é importante, é pedir para algum profissional daqui, assim, que trabalha com isso, dar uma olhadinha e ver, né? E o que dá um. O que é um pouquinho ruim, digamos assim, é que para cada vaga na moda que a gente aplica, a gente tem que fazer específico para a empresa que a gente está aplicando, né? Sim, Muda muito portfólio, importante. muda currículo, muda tudo. Então, às vezes, para aplicar para uma vaga, tu fica um dia trabalhando naquilo, né? Mas essa meio que. Tipo, não foi bem uma entrevista, na real. Foi uma recruiter que me achou no LinkedIn e me chamou para conversar. Na época eu achei que ia morrer. Porque, meu Deus, a entrevista é em inglês. Uma coisa interessante que aqui, então, o mercado é bem aberto, assim, a maioria das empresas, maioria não, várias empresas tu consegue trabalhar só com inglês, eles não te exigem o alemão. Mas isso é uma coisa também que eu tô descobrindo agora, né? E ela me chamou pra essa entrevista, né? Seria em inglês. Se tu achou que eu tava nervosa antes, eu tava muito mais nervosa aquele dia. E aquela coisa de achar que o inglês nunca tá bom, que nunca é suficiente e tal. Mas a entrevista foi show, sabe? Eu consegui Nossa, que expressar tudo ótimo. que eu queria. Até a vaga era pra ser, era tipo assim, pra cuidar de uma equipe de designers. E ela achou que eu poderia ser para aquela vaga, assim, ela tava confiante. Mas no final não deu certo e tal. E eu segui minha vidinha por aqui, né? Mas volta e meia eu vou ali, olho as oportunidades no LinkedIn, daí aplico para alguma vaguinha ou outra. Mas agora, como eu tô voltada só pro digital, eu nem tô olhando mais, assim. Eu quero realmente trabalhar com moda 3D. Eu tô aberta para esse tipo de oportunidade, para todos os projetos. Tô open to work. Muito bom, muito bom. E tem alguma dica pra quem tá trabalhando com moda freelancer, assim, de além do networking, de como começar? Como se preparar pra isso, como cobrar também? Olha, é outra parte bem difícil, né? Essa do cobrar é uma coisa que eu fui aprendendo também. Já fiz muito trabalho free porque achar que não pode ser uma oportunidade para mim, para o meu portfólio, mas a gente também não pode ficar sempre nessa, né? A gente tem que acreditar no nosso trabalho e mostrar que a gente tem propriedade naquilo que a gente faz. Eu falando assim, é uma coisa que eu sempre tenho que ficar lembrando a mim mesma, né? A gente fala em voz alta pra falar pra gente mesma, né? Tu pode fazer isso, aham. E eu acho que vendo outras pessoas que trabalham com isso, Behance, tem um portfólio no Behance e em algumas outras plataformas também, e divulgar, ir atrás, mostrar o teu trabalho, falar que tá afim. E porque quem não é visto não é lembrado, não adianta, né? Eu tenho muito problema com isso, eu tenho muita dificuldade de vender o meu trabalho, de mostrar, assim, uma insegurança, até pra postar nas redes sociais. E Mari,
o meu segundo post que eu fiz sobre moda digital, tu veio atrás de mim pra gente ter essa conversa hoje, né? Olha a porta que se abriu. E depois tive outras oportunidades. Vou participar daqui a pouco de uma live com uma professora minha. Eu adoro que o Moda na Mochila é o primeiro. Primeiro! Mari, espero que seja... espero que daqui a um tempo a gente volte a conversar e eu traga outras coisas novas a respeito do digital, da moda digital. Eu já falei, eu quero fazer o meu tour na Europa, quero ir na casa da Maria, quero ir na tua casa, quero conhecer todo mundo em pessoa. Esse aqui é um cantinho do nosso sofá, ó, ele é bem grande, espaçoso, cabe todos os amigos que querem vir pra cá. Muito bom, muito bom. Tu é bem-vinda, com certeza. Sobre moda digital, tem indicação de cursos que você fez e foram muito legais? Sim, tenho. O começo, eu comecei a ler e todos os assuntos que tinham disponíveis na internet, né? Olhar posts no LinkedIn, YouTube e tal, devorei tudo isso. E depois eu fiz uma especialização, até para ter esse contato também com o inglês e com as terminologias também, né? Que foi promovido pela Parsons School, junto com o The Digital Fashion Group. Até a Lívia Pinent, ela foi uma das speakers nesse curso. Nossa, que legal. A Lívia já participou aqui do podcast, gente. Depois eu vou colocar na descrição. Eu assisti o podcast dela. Eu achei tão legal. E daí foi ótimo esse curso. E eu, meu Deus do céu, falava sobre indústria 4.0, Web3 e não sei o que. Uau! E depois daí eu fiz também um curso pelo Udemy, que é uma plataforma que as pessoas vão lá e oferecem cursos e o valor é super acessível. Tipo, eu paguei 15 euros o curso. E daí ali que eu aprendi o básico também do Clô, realmente ali, e eu ia construindo os projetinhos junto com o processo. E eu tenho o curso de uma professora que foi minha mentora num outro curso dela que eu fiz. A Fabi, ela é uma consultora de negócios de moda e mentora, e ela tem o curso que eu fiz antes, Método Click Fashion, que ela ensina todo o processo também da construção, de uma construção de qualidade de uma coleção. E ela tá oferecendo um curso agora, esse curso ali, esse método Click Fashion é mais para a indústria mesmo, para quem tá querendo se inserir na indústria, querendo ter sua marca própria. E agora tem um curso chamado Curso de Criação de Moda 3D, junto com o professor Guto Marinho. E daí eles ensinam desde o iniciozinho, assim, toda a construção e tal. Eu tenho certeza que o curso é ótimo. Inclusive, a live que eu vou participar é dela. Legal, adorei, muito bom. Gente, que dia que é a live? E outra coisa, vai ser dia 30 desse mês, 30 de novembro. Acho que já vai ter passado já, quando eu lançar esse episódio, que eu vou lançar lá pra dezembro o teu episódio. É? Tá bom. Não, mas a live vai ficar gravada também, daí o pessoal pode... ótimo. Então assistam lá, gente. Pode ver. E ontem eu comecei a fazer o curso com o pessoal do Estúdio Crio. Eu vi que tu fez também. Ai, sim, fiz. Mas o meu é o nível 2, então é mais voltado para a parte de renderização. Eles vão ensinar a usar outras ferramentas, Substance, essa apresentação do trabalho em si, né? Muito bom. Que é uma parte que eu ainda tenho um pouco de dificuldade. Então, ontem tive a primeira aula do curso e já tive vários insights, várias coisas, aprendi várias técnicas já para aplicar. Tô bem contente, assim. Muito bom. Bru, se você pudesse voltar atrás, tem alguma coisa que você gostaria de ter feito que teria te ajudado mais ainda? Com certeza absoluta! Inglês! Estudar o inglês. Com certeza teria me ajudado muito mais. Eu vejo que hoje em dia, eu já consigo me expressar, não do jeito que eu gostaria, né? Mas se eu tivesse começado antes, eu teria evoluído mais antes, sabe? Teria conquistado coisas antes. Aprender o inglês e perder o medo. Não perder o medo, que a gente sempre vai ter um medinho, né? Sempre vai ter um pé atrás, porque é a nossa segunda língua. Mas começar a falar mesmo não tendo o inglês perfeito, né? Exato. Confiança no que falar. Tu sabe que até hoje eu tenho as minhas inseguranças e às vezes eu tenho aquele medinho disfarçado de preguiça. Ai, não, que preguicinha, eu não quero ir nesse encontro ou coisa do tipo. Mas uma coisa que eu tento sempre fazer é me botar em contato com a língua, né? Então eu sempre chamo uma amiga de língua estrangeira pra gente tomar um cafezinho.
Ou às vezes também algum curso, eu gosto do Cambly. Daí tem uns minutinhos que tu consegue falar com o nativo da língua, tu pode estudar desde gramática, conversar, ou até falar sobre algum outro assunto que tu tenha interesse, né? Ano que vem eu vou te chamar aqui, vou fazer um podcast sobre moda digital em inglês, ou termos em inglês. Aí a gente conversa sobre esses termos. Vou também chamar a Giovana de Bona, vamos fazer aí umas coisas diferentes. Pode ser, quem sabe... Ai, meu Deus, já foi difícil eu topar esse, imagina o outro. Mas você arrasou demais. Não. Ano que vem já vai ter participado de muitas lives e muitas coisas, vai tudo certo. Ai, meu Deus. Pra mim tá sendo uma vitória estar aqui hoje. Agora nós temos o nosso quadro, que é o Fashion Library, que é a biblioteca do Moda na Mochila. Então deixa pra gente uma dica de livro, filme ou série que te marcou nos últimos tempos. Tá bom. Eu tenho um livro que voltado pra moda mesmo, que me ajudou bastante, foi esse The Fashion Design, que tem vários termos e tal. Mas depois eu assisti as tuas lives com as meninas e fiquei sabendo do Fashionpedia. Sim! Eu comprei e amei! Isso aqui é vida! E é lindo! É muito bom pra gente, né? Ai, meu Deus, maravilhoso! E gostoso, assim, né, de ver e tal. E um outro livro que, pra dizer a verdade, eu não li todo. Mas o meu marido leu e amou e a gente ia conversando sobre isso e tal. Deixa eu ver direitinho o nome dele aqui pra não falar besteira, né? The Culture Map. Decoding How People Think, Lead and Get Things Done Across Cultures. Nossa, fala sobre... Ele é super legal. Ele fala sobre... Principalmente para quem trabalha num ambiente multicultural e ambiente de trabalho, né? Tu saber lidar com as outras culturas. Porque às vezes alguém vai te dizer um não, isso aqui tá horrível... Mas é super de boa pra eles. Tipo assim, não fere, sabe? Eles não querem te ferir com aquilo, né? E a gente que é de uma cultura mais latina, mais afeitosa, pra gente pode machucar bastante, né? Mas a gente saber como é cada cultura, né? E poder lidar melhor no ambiente de trabalho, assim. Desde da gente escutar coisas e a gente também falar, né? Nossa, com coisas certeza. Pra aquela pessoa. Com super certeza, legal. adoro esse tema. E também aqui na minha empresa, sempre no Canadá, eu trabalhei com pessoas diferentes e agora eu tô nessa empresa e eu tenho pessoas que são minhas assistentes, que é minha assistente. Então, também de outra cultura, então eu tenho que lidar com ela de certa forma e ter paciência, tudo, e respeitar o modo como ela pensa e expõe as opiniões dela. Então, assim, é um desafio. Gostei desse tema, vou comprar esse livro. É super legal, vale muito a pena. Agora, tipo, a gente até emprestou para um amigo também e ele tá adorando. Mas assim que ele devolver, eu vou querer devorar. Muito bom. Bru, agora nós temos o nosso quadro Pra onde que você levaria sua mochila? Então, agora você vai me falar 3 cidades. Pode ser que você já visitou ou não. Uma cidade pra trabalhar, uma cidade pra visitar e outra pra se aposentar. Ai, Mari, só uma... Só uma de cada. Só uma de cada. Ai, meu Deus. Olha, pra morar... Ai, meu Deus. Eu amo pra trabalhar. Ah, pra trabalhar? Uma pra trabalhar, uma pra visitar e outra pra se aposentar. Tipo, pra trabalhar, eu tenho muita vontade... Eu não sei se, tipo, morar lá, trabalho e tal, mas eu tenho muita vontade de conhecer a China. Beijing, tipo, Beijing, as outras cidades, províncias. Eu já trabalhei com algumas pessoas de lá e sou interessada pela cultura. E eu lembro que teve uma coleção que a gente desenhou na Lança, que foi a primeira coleção que eu ajudei a desenhar lá, que era inspirada na China e falava da lenda da deusa Shi Wangmu, que é uma deusa. Ela vive num castelo de ouro e ela tem um pomar de pêssegos. E aqueles pêssegos, eles te dão imortalidade. E daí a gente fez a coleção toda inspirada na lenda dela e foi uma coleção super incrível. Então a gente aprendeu muito daquela cultura. Então eu tenho muita vontade de ir pra lá, conhecer e quem sabe trabalhar lá também. Pra morar? Pra visitar. Pra visitar? Ai, meu Deus. Deixa eu pensar. Agora eu tô querendo ir pra Sydney, na Austrália. Ah, legal. Por causa da propaganda desses amigos, né? E pra se aposentar?
Alguma cidade, eu acho que em Portugal, porque eu amei tanto aquele lugar, tipo, a natureza, a comida maravilhosa, eu curto as pessoas de lá, independente das questões culturais, assim, né? E eu gostei bastante, talvez Portugal. Justo, gostei de todas as escolhas. Quer dizer, não cidade, eu não falei a cidade, né? Eu falei o país, mas alguma cidade de Portugal, tem tanta cidade linda. Maravilha. Pessoal, se você chegou até aqui e ficou interessado por moda digital, também vou deixar a dica de outros 3 episódios que têm relação com esse episódio de hoje. O episódio 17, com o Davi, da Hall Studio, lá de Florianópolis. O episódio 57, com a Lívia Pinant, que mora em Amsterdã e também trabalha com moda digital. E o episódio 45, com Giovanna de Bona, que mora na Irlanda do Norte. Não é Irlanda, é Irlanda do Norte. E também é freelancer de moda digital. Então assistam lá os outros episódios e depois comentem aqui o que vocês acharam. Bru, agora então chegou a hora de você vender a sua mochila, a sua coleção de mochilas. Deixa pra gente ter os contatos, todos os seus serviços. Qual a melhor forma de conversar contigo? Se pode mandar mensagem pelo Instagram, se não pode. Sim, com certeza, pessoal. Eu tô super aberta pelo Instagram. Eu não sou uma postadeira, digamos assim, eu não posto muito ali, mas eu sempre tô respondendo as mensagens e é um prazer. Eu adoro estar junto com pessoas da moda, assim, que tem interesse. Então, até pra contar sobre, não só sobre moda digital, sobre experiência com moda e tal, eu tô sempre gosto de falar. Eu uso o Discord também. Tá. O meu Instagram é B Dalegrave. É B de Bruna Dalegrave com 2 L's. A mesma coisa no canal do Discord. E no meu LinkedIn, Bruna Dalegrave. Estamos chegando ao final da trajetória, da viagem pela trajetória da Bru. Você arrasou demais. Tava nervosa, mas não, acho que arrasou demais. Adorei conversar contigo. Foi um prazer. Te desejo todo o sucesso do mundo nessa novo capítulo aí da moda na tua vida. Muito obrigada. Ai, Mari, eu que agradeço o convite. Adorei no final das contas, né? Dei uma travadinha aí no início, mas foi. Imagina, depois. Não travou nada, é com o incentivo da Maria, né? Obrigada, Maria. Goste. É verdade. Espero que o pessoal goste, que eu possa ajudar de alguma forma, inspirar alguém. Porque eu tô viciada nos teus podcasts, e então em todas as entrevistas eu sempre, tipo, meu Deus, eu me vejo, sabe, nas pessoas, assim. Então, por isso que eu quis participar também. Espero que a minha história possa ajudar alguém. Muito bom, muito obrigada, gente. Então vai lá, dá um like no vídeo, se inscreve no canal, se inscrevam no Spotify e deem 5 estrelas pra gente. Mandem mensagem pra Bru, e se tiver mensagem pra mim também, mandem no Moda na Mochila, no nosso Instagram. Muito obrigada por terem ouvido mais um episódio. Beijinhos e até a próxima!